Mas aí eu gostei daquilo. Falei, poxa, tô começando um negócio, não tenho cliente, não tenho dinheiro para investir em marketing, não tenho nada. O que eu vou fazer? Eu vou para um lugar onde os empresários estão. E acho que talvez esse é um dos grandes pontos que nós precisamos fazer, né? Estar onde os nossos possíveis clientes ou os nossos possíveis parceiros estão. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast e hoje com um convidado super especial. Eu sempre falo pra vocês aqui que os meus convidados é vida real, é dia a dia, é chão de fábrica, já testou, já fez o que dá certo, o que dá errado e tá crescendo. Então, a intenção desse podcast é trazer pessoas do dia a dia da vida real que estão ali no mesmo perrengue, nas mesmas alegrias que você, contador. E ele eu já conheço há muito tempo, eu já sigo ele, vejo o que ele tá fazendo nas redes sociais, no Google e assim por diante. É o Ricardo Macedo. O Ricardo Macedo tem uma empresa de contabilidade. Eu acompanho desde que ele começou a fazer marketing em 2016. O nome da empresa dele é Via Contax. Falei certo? Falei certinho, tava aqui o Contax. É uma empresa de sucesso, já tem um diferencial muito grande no mercado. E melhor do que eu, gente, é ele falar dele mesmo. Ricardo, primeiro, obrigada por ter aceito o meu convite. A gente marcou, desmarcou, fomos ensaiando as agendas. Mas quando eu encontrei você num evento, né, eu falei, tá aí, ó, uma pessoa que eu preciso trazer pro meu podcast, que tem várias histórias, gente, bacana pra contar pra vocês. Mas primeiro me conta aí, quem é o Ricardo? Por que o Ricardo resolveu ser contador? Por que ele ingressou aí no mundo contábil? Obrigada, viu? Marta, muito prazer em estar aqui no teu espaço, conversando contigo. Queria te agradecer pelo convite, em primeiro lugar, tá? Porque eu tô muito feliz de estar aqui conversando contigo, aprendendo contigo também. Obrigada. A gente se encontrou lá meio que sem querer, né? Sim, no evento, assim, aleatório, mas aí é sinal de que a gente é vida real, tá aprendendo, buscando sempre se aprimorar ali nas nossas atribuições também. Isso aí. Eu gosto muito dessa terminologia, né? Da vida real do empreendedor brasileiro, porque o pessoal gosta de pegar muito recorte de internet às vezes, e aí a gente vê aquela glamorização de uma vida de empreendedorismo, e que, na verdade, aquilo é só um recorte da vida da pessoa, né? Todos os perrengues, aquele chão de fábrica ali, é o que a gente, de fato, precisa passar para o nosso público. Mas falando agora quem é o Ricardo, né? Eu tenho 35 anos de idade, eu sou casado. Eu tenho uma filhinha no céu e um outro filhinho que tá chegando aí daqui a pouco. Daqui 2 meses tá chegando aí o Matheus. Ô, bênção. Graças a Deus. E eu sou empresário sou empresário contábil há 10 anos. Agora, no mês de maio, a Via Contax vai completar 10 anos de vida. Bacana. Então, é uma data assim que eu tô até ansioso, assim, por essa data, assim, né? Porque eu sempre lembro daquele dado do Sebrae, sabe? Poxa, X% das empresas fecham até 5 anos de vida. E a gente vai completar 10. Então, é sinal que alguma coisa a gente fez da maneira correta, né? Sim. Então, eu empreendo, né? O Robson, o Peixinho, é o meu sócio. Tem até um segredo, não sei, muita gente acha que eu sou contador, mas eu não sou contador. Ah, não, Ricardo. Não sou contador. Eu jurava que você era contador, tá vendo? Todo mundo jura. E aí, acho que é até legal falar disso, porque ser empreendedor contábil não necessariamente tem a ver com você ser contador. Eu tenho um sócio contador. Sim, o meu tá vendo, sócio gente? Que legal. O meu sócio é o contador da empresa. Ele tem um perfil completamente diferente do meu. Ele é mais reservado na dele ali e tal. Gosta de trabalhar na operação, é analítico, e nós vamos falar sobre isso. Exatamente. E aí, essa é a sociedade que muitas vezes funciona, né? Porque quando os perfis são complementares. E eu, graças a Deus, eu tenho muito isso lá na Via Contax. Então, eu não sou contador. Mas eu tenho skills muito mais voltadas para relacionamento, para marketing, para vendas, para construção de estratégias, para algumas visões que são complementares àquela do contador, de fato, né? Que tem um CRC ativo ali, né? Mas por que você resolveu empreender na contabilidade? Qual foi... vou ser sócio de escritório de contabilidade. Legal. O Robson, que é o meu sócio, ele é meu amigo de infância. Certo. Então, a gente morava ali perto um do outro. Frequentávamos a mesma igreja, a gente tocava lá na mesma igreja, a gente tinha lá o Ministério de Música, onde a gente tocava nas missas lá. E a gente teve uma infância ali, adolescência. A gente começou a fazer faculdade juntos, lá na Ítalo Brasileiro, em Santo Amaro. E tanto que lá na época da faculdade era assim, eu sou formado em administração, minha primeira formação é administração de empresas. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, outra pós-graduação em gestão tributária. E aí começou a minha jornada no marketing. Aí eu comecei a estudar marketing. Na Digital House eu fiz lá a formação em marketing digital, e aí
começou a deslanchar o meu estudo já mais para o lado do marketing. Mas na faculdade já tinha uma divisão assim, você começava a fazer a faculdade de administração, onde nós ingressamos juntos, e a partir do 3º ano você escolhia. Tinha administração em especialização em marketing, em especialização em comércio exterior, e tinha a possibilidade de você migrar para a contabilidade, que eram algumas matérias eram iguais ali, né? Sim. E aí depois de 2 anos você podia fazer essa modificação. Então eu e o Robson, que é o meu sócio, a gente começou a fazer junto a faculdade, só que aí chegou nessa época, eu falei assim, não, eu quero fazer o marketing. E aí ele, não, eu quero fazer contabilidade. E aí assim a gente foi. E aí ele se mudou, depois de um tempo ele se mudou, foi para uma outra cidade, e a gente meio que perdeu o contato um pouco. E eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa empresa onde eu trabalhava na administração da fábrica dessa empresa. Lá eu cuidava tinha nada a ver com contabilidade. Lá eu trabalhava com a gente chamava de reporte de produção. Tudo aquilo que a produção fazia lá no chão de fábrica, a gente reportava para a área de custos, para mapear ali qual era o custo de fato ali daquela operação. E aí eu trabalhei ali nessa empresa uns 3 anos, mais ou menos. E aí chegou um momento e eu era auxiliar lá. E aí chega um momento e a fábrica me respeitava bastante lá, porque eu, graças a Deus, sempre fui muito curioso, queria saber como é que funcionavam as coisas, fazia amizade com o pessoal da fábrica. E aí eu ganhei um respeito ali das pessoas. E aí vários problemas da fábrica eu que resolvia. E aí o supervisor não resolvia, eu que resolvia. Aí o supervisor me pedia ajuda, eu que resolvia as coisas. E aí me prometiam, sabe aquela coisa de prometer promoção? Não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí isso demorou muito e eu fiquei começando a ficar de saco cheio daquilo. Sim. Até um ano, eu lembro até hoje como é que aconteceu. Foi no final do ano, todo mundo saiu de recesso de final de ano, supervisor, gerente, diretor da fábrica e tal. E em fábrica, assim, no final do ano você precisa ter a limpeza da fábrica para começar o ano bem. Então era uma fábrica gigantesca, não estou falando de uma fabriquinha pequena. Lá tinha 200 funcionários trabalhando lá. E aí eu fiquei responsável por isso, auxiliado. Aí eu fiquei imaginando, todo mundo viajando e tal, já estão mó tempo que esse pessoal me prometendo um monte de coisa, tal, e eu já comecei a ficar, né, de saco cheio daquilo. E aí eu fiz o trabalho lá tal, e aí foi aí que eu retomei o meu contato com o Robson, porque aí eu comecei a procurar emprego. Certo. E aí quem que foi um amigo meu, esse amigo meu que ele trabalhava na época na Queiroz Galvão, o Robson. Ele trabalhava já num cargo já alto lá na Queiroz Galvão, na área fiscal. Certo. E aí eu falei, poxa, tá acontecendo isso, tal. Vou mandar meu currículo aí pra você e vamos ver o que rola, né? Aí eu fui lá, fiz a entrevista e não passei. Não passei nessa entrevista, mas aí isso serviu pra gente se reaproximar. E na época também tava acontecendo algumas coisas da Lava Jato, aquela época da Lava Jato, e enfim, aí ele queria sair de lá também. E aí a gente começou a falar disso. Poxa, eu quero sair da minha empresa, você quer sair da sua. E a gente começou a falar de negócio. Poxa, vamos fazer um negócio juntos, tal. Na época eu não pensava em contabilidade porque eu gostava de contabilidade. Até não escolhi nem na faculdade lá ser contador. Mas eu gostava do modelo de negócio contábil, porque era um negócio de recorrência. Então na minha cabeça era assim, poxa, eu vou fazer um esforço de venda uma vez e depois o que eu preciso fazer é garantir um bom atendimento para esse cliente, porque se eu garantir um bom atendimento para esse cliente vai ficar comigo pro resto da vida. Eu só preciso cuidar bem dele depois, mas de fato vender. E tinha muitas outros segmentos que você tinha que ficar fazendo esforço de venda todo mês, todo dia ali você tinha que conquistar um cliente novo. E o mercado contábil tem isso, né? Tem a recorrência, que é o grande trunfo aí do negócio contábil. Então, na minha cabeça era o modelo de negócio da contabilidade que me atraía, por ser um modelo de negócio de recorrência. E eu tinha uma amizade com um contador. Então, isso acabou encaixando bem ali, né? E aí, tanto que, poxa, o primeiro cliente nosso ali, eu lembro até hoje, a gente ficou, cara, batendo cabeça, a gente não sabia fazer o fechamento da folha ali para mandar as obrigações acessórias da CFIP juntos. Esse primeiro cliente, você que conseguiu? Sim, eu consegui ele através, eu lembro até hoje também. Bem no comecinho, você vai conhecer. Eu comecei a fazer a pós-graduação de gestão tributária na FECAF. E um dos professores era diretor do BNI. Certo. Business Network International, que é uma rede onde faz networking ali. E aí esse professor na aula, ele falou assim, olha, tem um grupo de empresários que se reúne 7 horas da manhã aqui no Vila Lobos. Eu morava em Budas Artes e esse grupo
era aqui em Vila Lobos. Então, eu tinha que chegar lá, não era nem 7 horas. Se eu não me engano, era 6h30, mais ou menos. Isso mesmo, 6h30 que chega lá. 6h30. Então, eu, pra sair de Embu das Artes, pra chegar lá 6h30, eu tinha que, cara, sair, sei lá, 5 horas da manhã de casa. Até antes, até. Mas aí eu gostei daquilo. Eu falei, poxa, tô começando um negócio, não tenho cliente, não tenho dinheiro pra investir em marketing, não tenho nada. O que eu vou fazer? Eu vou para um lugar onde os empresários estão. E acho que talvez esse é um dos grandes pontos que nós precisamos fazer, né? Estar onde os nossos possíveis clientes ou os nossos possíveis parceiros estão. Bacana. Beleza, eu comecei a faculdade, esse professor me falou isso, eu fui para lá. E aí ali, no BNI, era isso, né? Tipo, poxa, a gente se apresentava. E isso é legal, porque assim, lá no BNI, eu não tinha cliente nenhum. Zero. E lá eu já conseguia ter relacionamentos com empresas mais consolidadas, que já estavam rodando há mais tempo. Conseguia conversar, falar do meu negócio para essas pessoas. E foi aí que eu consegui meu primeiro cliente. Que inclusive tinha folha de pagamento. Mas pensa, eu não sabia fazer folha de pagamento. Peixinho também não. Mas aí o primeiro cliente era um cliente que tinha, se eu não me engano, era 5 ou 6 funcionários. Como que a gente vai fazer essa folha? Vamos fazer. E aí, às vezes, é muito dessa... Aí começa a gente a falar da vida real, né? O que é vida real? Cara, às vezes a gente não sabe fazer as coisas. Mas a gente tem que correr atrás e fazer acontecer. Você não se predispôs a fazer isso? Cara, você tem que fazer acontecer. E aí eu lembro muito que essa foi a folha mais difícil que a gente fez da vida, do escritório. E aí foi assim que a gente conseguiu o nosso primeiro cliente. Estando na faculdade, era uma pós-graduação sobre gestão tributária, que eu finalizei. Conheci um professor lá, que era diretor do BNI, que ele me apresentou o BNI e comecei aí. Acordava às 5 horas da manhã e ia para a reunião do BNI, que começava às 6h30. Depois a gente virou afiliado, poxa, não tinha dinheiro, porque tinha que pagar a anuidade lá. Não tinha dinheiro, mas a gente deu um jeito lá, pagamos lá a anuidade para fazer parte do grupo. E foi assim que a gente começou. E aí o escritório começou a caminhar, né? Beleza, então, super bacana, olha só. O que o Ricardo falou aqui. Ele é empreendedor de contabilidade, ele tem um sócio contador. E não seu contador. E não é contador, mas ele viu na contabilidade um negócio muito bacana de recorrência. E vamos juntar o útil ao agradável, já que eu tenho o meu melhor amigo. Vai montar um negócio comigo. Ele é contador, e isso pode. Eu gosto aqui de vender, de me relacionar. Então, eu faço essa parte, enquanto ele cuida da outra parte. Mas, no começo, os dois vão correr atrás para aprender e fazer acontecer. Aí, vocês montaram esse negócio, conseguiram o primeiro cliente, já entendendo que cada um tinha um perfil, e cada um já ia ter os papéis ali. Então, gente, vai a grande sacada aqui, né? Você precisa ter sócios complementares. E não necessariamente esse sócio, ele precisa ser um contador. É isso que você tem que analisar. Então, você precisa ter esse sócio, já que você... E a gente vê muito que o contador é mais analítico, que às vezes ele não tem um jeito para as vendas, marketing. Que tal você ter um sócio que, de repente, tenha esse jeitão? Ou ter um sócio que... Ou você já tem esse jeitão e ter o sócio que cuida do operacional, cuida dessa parte realmente que vai fazer as entregas, né? Aí, beleza, você começou a caminhar, indo pro BNI para conseguir cliente e tal. Quando foi que startou assim, caramba, meu Deus, a gente precisa ter dinheiro desse negócio, fazer as coisas acontecer, eu preciso trazer mais clientes. Como que foi que startou essa questão do marketing lá para vocês? Como que você fez essa virada de chave? Porque, como eu disse no começo aqui, eu acompanho vocês desde 2016. E 2016 não eram muitas empresas que investiam em tráfego pago, por exemplo. Sim. E eu sempre via você ali se movimentando em relação a isso. E aí, como que foi essa virada? Eu fiquei no BNI por 3, 4 anos, mais ou menos. E ali onde, poxa, eu consegui o primeiro, o segundo, o terceiro. O BNI tem uma dinâmica muito bacana para isso. Muito bacana mesmo, recomendo, enfim. Então, gente, já pegando aqui o gancho deles. BNI é um grupo de empresários que se reúne uma vez por semana. Isso. E para fazer network e falar realmente como você pode ajudar um ao outro, né? Isso é muito bacana. E o BNI é um dos grupos, né? Porque tem vários outros grupos, vários. Às vezes o BNI fica, poxa, mais longe da sua cidade, da sua casa, tem uma anuidade que você não precisa pagar. Mas o Sebrae desenvolve muitos grupos de networking assim, e tem vários assim. Se você procurar, você vai encontrar pessoas. O mais bacana de grupos de networking assim é o ambiente. Porque vocês vão estar em ambiente em pessoas que estão buscando a mesma coisa do que você. Ou que estão sofrendo ali as mesmas dores que você está sofrendo. Então é muito mais fácil você conseguir resolver um problema quando você está de forma coletiva ali,
conversando com pessoas que estão ali na mesma frequência do que você tá sozinho, né? A vida do empreendedor já é muito solitária, né? É verdade. Então, se você se enfiar debaixo da mesa ali e ficar na sua solidão, as coisas vão ser muito mais difíceis. Mas a partir do momento que você está ali na mesma frequência, num ambiente, num lugar que as pessoas estão na mesma frequência que você, as coisas tendem a andar muito mais. Né? Show de bola. E aí você começou a ganhar esses clientes aí com o BNI. E aí quando deu essa virada pro digital, pro marketing, para estruturar isso, vendas, como que foi? Na verdade, o que aconteceu? Eu estava ali, fiquei 3, 4 anos mais ou menos ali no BNI. E aí eu comecei a ter um olhar para o negócio de atendimento. E o BNI, ele me fazia ter um atendimento de clientes muito local ali, né? Então eu conseguia atender aqueles clientes do grupo ali, alguns clientes do grupo que acabavam fechando comigo, alguns clientes dos amigos, a gente tinha acesso às redes desses clientes, mas era muito local ali, né? E eu já estava começando a ter algumas ferramentas, algumas coisas dentro da empresa, que eu percebia que eu conseguia atender, não precisava, na verdade, ser local. Eu conseguiria ter acesso a clientes do Brasil inteiro. E eu ficava falando, caramba, eu consigo atender cliente do Brasil inteiro. Então eu comecei a ter um cliente do Nordeste, um cliente do Sul, um cliente de outros lugares que eu nunca vi na vida. E boa parte dos clientes que eu tenho lá, eu nunca vi na vida. Essa é a verdade. E aí eu falei assim, cara, eu preciso começar a construir umas estratégias, começar a construir algumas ideias para eu deixar de estar aqui só local, porque eu começava a perceber que às vezes tinha uma determinada limitação e começava a pensar em coisas para eu ter uma expansão melhor, para eu ter uma visibilidade maior e para eu alcançar mais pessoas. Tá bom, como que eu faço isso? Internet. Lógico, a internet lá em 2016, como a gente estava falando... É bem diferente. Muito diferente, muito diferente do que é hoje. Mas eu já consegui enxergar ali algo que, assim, poxa, aqui eu consigo acessar mais pessoas. Tá bom, mas como que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a me interessar principalmente no Google Ads. E aí eu falei assim, poxa, mas grana muito curta ainda. E eu falei assim, tá, eu vou então sair do BNI. O BNI foi muito bom para mim. Tem clientes até hoje do BNI, tem parceiros até hoje que nos auxiliam ali do BNI até hoje, anos depois que eu saí de lá. Mas eu decidi focar em outras áreas. Aí eu queria mais expandir mais para esse mundo do digital. Conhecer, entender melhor como é que funciona a internet. Como que funciona a internet? Como que funciona a plataforma do Google Ads? Poxa, mas como que o Google ganha dinheiro? Como que o cara vai me achar? Onde que esse cara vai estar? Será que eu não estou sendo enrolado? E aí eu comecei a adotar estratégias mais voltadas para a internet, para o marketing digital. E esse marketing digital foi a questão do Ads, ou seja, ir lá, pagar para o Google mostrar a tua empresa contábil e as pessoas começarem a levantar a mão para você. Bom, Ricardo, entrando nessa jornada, né? Então, assim, hoje, DPG é uma agência de marketing digital, a gente está atuando há 20 anos no mercado, então você vou te dizer assim que a gente já testou e já acertou e errou com vários clientes aqui, muitas das vezes. A gente viu que existe um caminho na contabilidade hoje, que traz o cliente de médio prazo, assim, não tão de curto prazo, mas de médio prazo, que é a geração de confiança, que é gerar conteúdo, que é você posicionar no orgânico primeiro. O que a gente viu no longo desse tempo? Que as campanhas de Google Ads, conforme o tempo foi passando, foi ficando muito cara. Mas é muito caro. Muito concorrida. E começou a ser também, o Google começou a fazer um trabalho que depende da página, depende do que está escrito na página, depende de onde tua página está hospedada. Tem vários porquês. E hoje, não é mais você colocar uma campanha no ar, sentar e esperar o telefone tocar. Hoje você tem que fazer vários testes AB e muito cliente, tá tudo bem. Por isso, não tem esse dinheiro para fazer isso, né? Me fala como que foi essa transição, porque em 2016 era um jeito de fazer anúncio, tá? Tanto é que era Google AdWords, não era nem Google, nem era Google Ads. E existia uma maneira de fazer que muita gente ganhou e foi muito... Hoje a gente pega cliente e fala assim, nossa, uma época eu investi, chovia. Hoje está tão diferente. Como que foi essa transição para você? Continua igual antes? Não continua? Não. Me conta aí como que foi a época que você mais aproveitou e como que tá isso? Porque às vezes o cara chega muito contador aqui, a gente nem vende. O cara chega aqui, eu quero que vocês criem um ALP
Olha só que o cara chega aqui falando. Cria um LP, eu vou colocar lá R$1.000, R$2.000 no Google, vocês gerenciam pra mim, eu vou ficar sentado aqui e vou ficar esperando o cliente. Antigamente a gente vendia assim. Só que a gente acabava tomando no toba, desculpa a palavra. Por quê? Vida real, tomando no toba. Por quê? Porque o cara achava que o cara ia chegar quentinho lá pra ele levantar a mão, e aí no final quem era ruim era a gente, que não sabia prestar o serviço, até que a gente foi entendendo o mecanismo todo disso, né? Então, pro contador que tá do outro lado, que não tá mais em 2016, que tudo tem o seu tempo, sua hora, conta pra mim essa jornada, essa trajetória aí. Quantos clientes você conseguiu, como que foi e assim por diante. Tá. Aqui eu acho que a gente já começa a falar de uma pergunta que o próprio empreendedor contábil precisa se fazer, né? Que jogo que eu quero jogar? Certo. E aí, esse jogo, você pode ter certeza que ele não é contra um time da terceira divisão lá. Você tá jogando na elite e você tá brigando com gente grande. Vou te contar um caso, por exemplo, que aconteceu semana passada. Fechei 2 contratos na semana passada. A gente tem um CRM no escritório onde a gente metrifica e a gente consegue ter um mapeamento de tudo que o cliente falou com a gente, quando falou, como falou, de onde que ele veio, para onde que ele vai e tal. E na semana passada eu fechei 2 contratos de clientes que... Semana passada, isso nós estamos em abril, né? Isso, abril. Começo de abril. Começo de abril. O primeiro cliente, ele teve o primeiro contato com a gente no dia 23 de junho de 2023. Tá. E o outro foi em abril, mas eu não vou lembrar o dia agora de cabeça. Mas foram 2 clientes que tiveram o primeiro contato através de Google Ads em abril e outro em junho. Beleza, naquele momento eles não fecharam. E tá tudo bem. Só que o que aconteceu depois desse primeiro contato? Eu continuei sempre aparecendo para esse cara. Eu dei uma e aí tá talvez aí onde que eu vejo muito erro assim. A galera manda um PDF lá por WhatsApp e acha que isso é uma boa proposta. Às vezes você tem uma landing page muito legal, você faz uma campanha super bem segmentada, só que quando o cliente chega ali no seu departamento comercial, você só manda um PDF para ele. Ou se você manda pelo digital, custa R$500 aqui e pronto, e acabou. E eu não entendo que tem que ser dessa forma, né? Lá na Via Contactos a gente não faz dessa forma. E aí você tem que ver o jogo, porque eu fechei 2 contratos com um cara que me fechou em abril e em maio. Depois disso, o que aconteceu? Mantive um relacionamento com ele através de e-mail marketing. Mandei o Via Contactos no Via Contactos Podcast, que é o podcast do escritório. Isso aumenta a autoridade que você tem do seu mercado. Então, o cara começa a me enxergar já como uma autoridade do mercado, porque por eu ter um podcast e conversar com outros empresários da vida real. Reimpactei ele com campanhas de display ou uma campanha de remarketing ali do próprio Facebook Ads para o cara sempre lembrar que eu existo. E uma campanha de tráfego pago, por exemplo, ela não é única e exclusivamente para fazer conversão. Você tem campanha de fazer conversão e você tem campanhas com outras finalidades. Poxa, para lembrar o cara que você existe, para reimpactar ele de algo que você fez, porque em algum momento esse cara volta. E a gente vem... o ciclo de venda ali do contador não é um cara... Normalmente não é assim. Aquela que às vezes acontece. Mas o cara não vai te chamar hoje e amanhã fechar. É uma venda mais técnica, né? Mas às vezes mais complexa. Tem um monte de coisa envolvida. É que nem meu serviço. E é igualzinho a prestação de serviço. Só que às vezes demora muito. Poxa, a gente tá falando aqui de quase um ano depois que o cara fechou comigo. Mas por quê? Porque o cara tá sendo lembrado ali. E aí por isso que eu falo... Qual o jogo que você quer jogar, né? Do jogo do imediatismo, do cara que você vai fazer uma campanha hoje, fazer uma landing page bonita hoje, amanhã você tá fechando com esse cara? Não é esse o jogo. Ou pelo menos, na grande maioria dos casos, não é. É uma venda mais técnica, mais consultiva ali, né? O cara tá colocando os dados da empresa dele na sua mão. Então, ele precisa de um nível de confiança em você muito alto. Não é assim, né? Da noite pro dia. Né? Então, esse talvez é o primeiro ponto. Eu sempre falo da teoria do balde furado, né? Porque, assim, poxa, Google Ads, se você não fizer um trabalho de fato amplo, vai ser um balde furado. O que é o balde furado? Poxa, beleza, você coloca lá R$1.000 de campanha no Google Ads, vai chegar os leads. Os leads que comprarem, beleza, você aproveitou. E com R$1.000, sei lá, você fecha um cliente, 2 clientes. E olhe lá. E olhe lá. Então, teoria do balde furado, o que é? Poxa, você colocou lá R$1.000 no Google Ads. Se o cara comprou, beleza, você aproveitou. Se ele não comprou,
furou, tá? O balde furado, vazou e você já não tem mais serventia nenhum. Aquelas pessoas que visitaram sua página, aqueles leads que deixaram ali o e-mail e o telefone com você. E aí, furou. Você não tem nenhuma estratégia para reaproveitar essas informações, entendeu? E você já pagou por isso. Você pagou R$1.000 lá. Só que aí você só dá valor para aquele cara que comprou. Você não dá o valor de fato pro cara que deixou o e-mail dele lá e de repente não é o momento dele, mas ele vai comprar daqui 6 meses. Ou pro cara que nem deixou o formulário, mas pro cara que visitou seu site. E aí você pega esse cara que visitou seu site e depois reimpacta ele de novo de alguma outra forma. Então, mas esse é um jogo difícil. Amplo de se jogar, né? Só que é um jogo que dá certo. É um jogo que... E aí quando você começa a ter uma visão mais de médio prazo... Igual, tem cliente... Eu postei semana passada na minha rede social, né? Teve uma cliente que não fechou comigo. Eu fiz todo... campanha, o SDR fez a qualificação, agendou para vendas fez eu fiz a reunião com esse cara de apresentação, era um lead que estava ali super qualificado, e a gente tem métricas para, poxa, esse cara aqui é qualificado, esse cara aqui tá bom para ir para uma reunião. Foi para a reunião, apresentei uma proposta comercial para ele. Antes de apresentar a proposta comercial, eu ouço ele, cara, qual que é a sua dor? O que você tá precisando hoje? Por que você me chamou aqui para conversar com você? E aí ele fala das dores dele, é muito mais ouvido que falar da empresa, sabe? Sim. Então, poxa, eu tô ouvindo o seu problema, e aí baseado naquilo que ele me apresenta, eu apresento um diagnóstico e uma apresentação comercial, como é que vai funcionar, com quem que você vai falar, quais são as condições e quais são os valores. E aí esse cliente ele não fechou comigo. Ele falou assim, poxa, Ricardo, eu gostei muito da sua apresentação, é diferente de tudo que eu vi aqui e tal, mas o preço não tá dentro do meu orçamento. Ok. E aí que entra muito problema, né? Que às vezes a galera, cara, joga o preço lá embaixo e tal. E tem negociações que a melhor coisa que você tem a fazer é não fechar o negócio. Isso aí. Então eu falei assim, puxa, cara, agradeço, pô, legal demais te conhecer. Pô, a gente tem um podcast aqui do escritório, tem um episódio aqui, era um e-commerce, né? Tem esse episódio aqui que fala sobre como construir um e-commerce do zero, acho que vai ser legal, então eu mandei esse episódio pra ele, segue a gente lá nas redes sociais, tal. Cara, eu não sei, mas eu fiquei com um sentimento tão grande assim que daqui, sei lá, 6 meses esse cara vai ser meu cliente, porque eu fiz tudo conforme E assim, esse é um exemplo, mas a gente faz isso com todos ali, né? Cara, esse cara entrou em contato comigo, falei com ele, me apresentei, ouvi ele e tal, me apresentou. Ele vai ser reimpactado, ele já está sendo reimpactado com o e-mail marketing, com algumas campanhas de distribuição de conteúdo, mas só para o público mais quente ali, que é o cara que de fato já entrou em contato comigo. É um cara que... Aí eu até postei assim, falei assim, cara, comecei... a venda daqui 6 meses acabou de começar a acontecer agora. A venda daqui 6 meses começou agora. E é muito isso. Só que o imediatismo, talvez a ansiedade, não sei, ela ainda é muito presente ali na vida, não só do empreendedor contábil, mas do empreendedor como um todo, assim, né? E aí você tem que ter essa paciência, essa ideia de construção de um relacionamento para que as coisas de fato deem certo, né? Show de bola, muito bom. Tá vendo, gente? Que é uma estratégia por trás. Não é só ele ir lá, jogar o dinheiro no Google, montar a campanha. É toda uma estratégia. Porém, Ricardo, eu vivo isso aqui hoje. Então, a gente vive essa estratégia, a gente vai aprender e tal. Só que para aquele cara que tá do outro lado, que tá vendendo almoço para pagar a janta, que não tem dinheiro nem para investir aqui na gente, que tá tudo bem, que ele mesmo, ele tá sem tempo, ele tá na correria, tal. Até chegar nesse momento que você conseguiu chegar, de investir e tal... Quais foram as estratégias que você fez para trazer cliente? Porque, ele falou algo aqui muito interessante. Vou dar um exemplo, gente. O Ricardo tá no funil da DPG, há muitos anos. Mas o Ricardo não é nosso cliente. Tá tudo bem, porque ele faz a estratégia dele lá e tal. Talvez amanhã ele possa converter como cliente nosso, mas ele tá lá na jornada e tá tudo certo. E a gente tá aqui, pacientemente, fazendo o nosso trabalho e tá tudo bem. A gente já entendeu que esse é o jogo. Mas a gente sabe que as pessoas precisam sobreviver, crescer. Nesse período de espera, tal, você tem uma sua meta. A pessoa que está do outro lado tem a meta. Então, toda essa construção do marketing existe todo um período de maturação. Sim. O que você foi fazendo? Tá. Estar onde o meu cliente está. Poxa, eu não tenho dinheiro
para colocar, para pagar que é DPG, para colocar... Porque assim, não é só pagar DPG. Você tem que pagar DPG, você tem que colocar marketing, você tem que ter uma ferramenta lá de e-mail marketing, você tem que ter uma pessoa para te ajudar ali a fazendo aquilo, porque senão você faz as coisas tudo. Imagina a vida do contador que tem que fechar o balanço, mandar a guia do Simples Nacional, fechar a folha, fazer estratégia de marketing, cuidar da campanha, vender, assobiar, chupar cana, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, e é a realidade de muita gente. É verdade. Entendeu? Só que assim, primeiro, eu acho que o ponto que a gente começou essa conversa aqui, eu acho que é bem legal, né? Nós estamos em 2 sócios aqui. Até pouco tempo atrás, a gente estava procurando terceiro sócio, com perfis complementares a mim e ao Robson, que são skills que eu não tenho, skills que o Robson não tem, que a gente começou a sentir falta na empresa. Então, assim, cara, tem empresa que tem 10 sócios, 15 sócios. E aí é aquela pergunta, né? Poxa, você quer ser dono você quer dono de um pedacinho de uma baleia ou de uma sardinha inteira? Então você vai... São o jogo que você quer jogar de novo, né? Recentemente. Mas pro cara assim que, poxa, não tenho esse dinheiro agora, Ricardo, não consigo. Precisa estar onde o cara está, onde o cliente está. E você começa a pensar, poxa, onde que eu vendo para quem? Quem é meu perfil de cliente ideal? Poxa, meu perfil de cliente ideal é médico. Cara, vai num evento de medicina. E não, eu não tenho dinheiro para pagar o evento de medicina. Vai online, entendeu? Mas uma coisa também que é bastante importante dizer aqui é que é o seguinte: você não vai ter o retorno que você quer se você não está disposto a investir em nada, em sacrificar em nada. Porque às vezes você vê o perfil de vida que esse cara leva, é um perfil, cara... Vai no Instagram dele, vê como é que tá lá. Carrão, passeio, balada, final de semana, restaurante caro, não sei o que, tal. Só que na empresa ele não quer investir R$1.000 no Google Ads. Verdade. Entendeu? Então, isso acontece bastante também. Mas assim, poxa, para você ter um retorno, você tem que investir. Não tem jeito. Não tem almoço grátis. Você tem que fazer investimentos. Só que aí você tem que metrificar e medir esse investimento. Mas assim, esteja onde o seu cliente está. Se você atende um contador que atende médico, vai num evento de medicina. Vai no Cremesp, conversa com o pessoal, faz amizade com o pessoal de lá, vira amigo da atendente de lá. Se você é um cliente que vende para, sei lá, para o comércio local ali, para o comércio do bairro, cara, você tem que comer coxinha lá no café da manhã da padaria do seu Zé lá, porque ele vai ser seu amigo. É muito relacionamento, é construir relacionamento. Porque às vezes o contador, ele acha que o negócio dele é ficar atrás de uma mesa fazendo balanço patrimonial. E tudo bem se ele tiver isso, mas se ele tiver um sócio, por exemplo, que levanta a bunda da cadeira e vai pra rua. Porque você tem que ter o cara que fica lá fazendo as entregas e o cara que vai pra rua. Se você não tem essa pessoa, poxa, começa a pensar sobre isso. Ou se você quer fazer tudo, tem também aquele cara, poxa, eu não gosto de gente, eu não gosto de contratar funcionário, é uma dor de cabeça, vocês estão malucos fazer isso. Então, você vai ficar sozinho. E aí você vai ficar limitado, né? Exato. E até uma conversa que recentemente eu vi com um amigo meu, ele falou assim, ele teve essa conversa com a esposa dele, né? Um amigo meu de muitos anos. Ele falou assim, cara, eu acho que... Ele é empresário também. Ele falou assim, cara, eu acho que eu vou desistir de tudo aqui, vou mandar meus funcionários embora, vou trabalhar sozinho, eu só em casa. Aí a mulher dele perguntou assim pra ele, tá bom, e se você morrer? Aí ele ficou assim, poxa, é verdade, eu tenho que construir um negócio pra deixar aqui pra minha família. Então tem tudo isso, sabe? Tipo, como que eu faço? Cara, faz relacionamento, conhece as pessoas. A gente tem até pouco tempo atrás a gente não tinha rede social. A rede social não é muito antiga. É que as pessoas mais jovens agora estão acostumadas já, né? Sim. Mas a rede social, cara, se você... Eu duvido. É que assim, as pessoas falam assim, se eu fizer 30 ligações por dia, eu vou, sei lá, ter 1 lead, 2 leads. A taxa de conversão é muito baixa para um outbound marketing, para quem de fato tem prospecção ativa ali. Mas tem gente que é isso que tem que fazer. Acabou. Porque se não tem dinheiro para investir em marketing, cara, você tem que pegar o telefone... Vai no Instagram lá, pega lá... Eu vou fazer 30 por dia. Eu vou falar com 30 empresários por dia. Eu duvido que esse cara... Sei lá o que você vai fazer. Se ele vai ligar direct, se ele vai sinal de fumaça. Alguma coisa ele fala. Eu duvido se o cara não fizer isso, se ele não tem resultado. Se ele não tem cliente novo. Mas não quer pagar o preço. Quer que caia do céu. Gente, e é sobre isso, sabe? Não adianta a gente querer que as coisas caiam do céu sem ter que pagar o preço.
E, olha só, desde o começo o Ricardo falou assim, que ele pegou o primeiro cliente dele, eles não sabiam nada. Não, eu lembro até hoje, porque na época eu que era o responsável pela folha de pagamento. Porque eu dividi, né, com o Peixinho. Peixinho, é o seguinte, ó, você faz a contabilidade fiscal e eu faço a folha, beleza? Todo confiante que eu ia fazer a folha. Chegou na hora de fazer a folha... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas mesmo assim, saiu. ele foi lá, falou que o trabalho que fazia, pegou a empresa lá já com 6 funcionários, já com provavelmente com faturamento ali razoável, já dentro... Aí você viu que eu era bom de gogó, né? Desde aquela época você tinha que ganhar. Não, na realidade, é aquilo. Você entendeu o jogo que você precisava vender, colocar cliente pra dentro. E é isso que às vezes as pessoas não compreendem. As pessoas falam, não, eu preciso primeiro arrumar todo o meu processo, não sei o que lá, eu preciso ter gente. Não, gente, primeiro você bota pra dentro e aí depois organiza. É o famoso progresso e ordem, né? Progride e ordem. Exato. É a bandeira do empreendedor, né? A bandeira brasileira é ordem e progresso, a bandeira do empreendedor é progresso e ordem. Progresso e ordem é isso, gente. E aí você vai vender, seja de qualquer maneira. Ele dá sinal de fumaça, faz amizade com... Fala pra todo mundo que você é contador, fala pros amigos, pede indicação. Não ficar só esperando a indicação, porque, querendo ou não, a indicação é uma coisa orgânica que fez muitas empresas contábeis crescer, que continua funcionando, que os clientes vão continuar indicando, tá tudo certo isso. Porém, se você ficar dependendo só da indicação, paradinho ali, nada vai acontecer. E quem não tá crescendo, tá o quê? Tá morrendo. Então, o diferencial que eu vejo, Ricardo, das pessoas que vêm aqui e conseguem atingir seus objetivos, as pessoas já se movimentam. Elas entenderam que elas precisam se movimentar. Elas entenderam que marketing é igual ao mercado. Que ela precisa estar em movimento o tempo todo. Não é só ter um site, não é só ter uma campanha, não é só ter uma rede social, é ter uma estratégia por um todo. Então, assim, eu encontrei o Ricardo num evento de empresários. Sim. Por que o Ricardo estava lá? Entende? Ele estava lá porque, ele, além de aprender, claro, mas ele ali viu uma oportunidade de conhecer outros empresários, de mostrar quem ele é. Inclusive, fechei negócio, viu, daquele evento lá. Tá vendo? Então, assim... não só fechar negócio, é você se fazer presente. Detalhe, eu tenho certeza que você não fechou negócio no dia, você conheceu, aí vocês começaram um relacionamento, sim. E a partir desse relacionamento vocês foram flertando até fechar, porque contabilidade é surge de confiança. Foi o que ele falou aqui. Clientes lá de um ano atrás fecharam com ele agora. Mas esse cara não esqueceu dele, porque ele se fez presente o tempo todo. Ele foi flertando, ela assim, opa, ele acabou de falar. Atendi um cara que o cara não fechou comigo por causa de preço, não quis fechar e tá tudo certo. Porém, esse cara, ele tem certeza que daqui 6 meses... Eu tenho certeza que esse cara eu vou fechar com ele até o final do ano. E não porque eu vou atrás dele, porque eu vou continuar mantendo ele sempre lembrando de mim. Ele sempre vai ver alguma coisa e vai me lembrar na cabeça. E daqui até o final do ano ele vai me chamar e a gente vai fechar negócio. É isso, gente. É sobre isso. Ricardo, hoje, com todas as estratégias de marketing, venda, olhando para o mercado... Qual é a complexidade que o empreendedor contábil vai encontrar, que eles vão ter que ir superando dia a dia? E o que tem ainda de muito bom para explorar? Porque muita gente vê, mas tem muita gente... É que você falou, a gente está competindo com várias empresas aí que investem 200 mil em Google e tal. Como que você está driblando isso, né? Você está fazendo esse trabalho. Como que o contador do outro lado, porque às vezes ele é assim, não, eu não tenho chance, eu sou muito pequeno. É muito... A gente vê muita gente fazendo conteúdo na internet, fazendo propaganda, a gente acha que é muito. Mas no mercado da contabilidade, com 89 mil escritórios, é muito pouco. E existem muitas empresas no mercado. Como que está sendo a sua jornada aí para você? Legal. Antes de eu te responder isso, eu vou falar uma coisa que... eu fiz lá no passado, quando eu estava começando, mas que hoje, obviamente 10 anos depois, né, eu já faria diferente e talvez seja um insight importante para quem está nos ouvindo. Uhum. Na época, eu saí procurando todo tipo de cliente. Tá. Então, assim, eu tinha 0 de clientes. Então, quem que é o seu cliente? Cara, é o primeiro que vinha aí. CNPJ. CNPJ, é o primeiro que eu ver na rua ali. Se o cara passar na rua, você tem um CNPJ? Eu tenho. Opa, você pode ser meu cliente. E eu acho que isso acabou atrasando muito o desenvolvimento do próprio escritório. E durante muito tempo foi isso assim também, né? Porque você acaba, quando você fala com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Tá? E a comunicação, ela é um dos grandes vetores ali de sucesso, não só de um contador, mas de qualquer empresa, né? Então, quando você de fato ali começa a falar sobre segmentação e começa... Porque assim, o cara vai te ouvir e ele vai falar, poxa, esse cara fala a mesma língua do que eu. Esse cara sabe a dor que eu tenho aqui no meu dia a dia. Então, eu acho que a segmentação ela é muito importante. Primeiro, para você falar a mesma língua do seu cliente. Segundo, para você segmentar melhor as suas campanhas. Isso ajuda bastante.
para a sua operação, porque a sua operação, pensa só uma operação que o cara tem que atender uma empresa do lucro real, do simples, do comércio, serviço, negócio digital, e-commerce, e a operação fica maluca. E a gente sabe que pessoas uma grande dificuldade das empresas hoje. Então, você treinar, capacitar o sistema tributário brasileiro é maluco, todo dia sai alguma coisa nova. Então, essa questão da segmentação ela é importante não só para a questão de comunicação, para você entender o real problema que o seu cliente enfrenta. Segmentação de marketing, você começa de fato a falar ali diretamente com o público, e a sua própria operação, para você treinar elas e para as pessoas se sentirem mais confortáveis e seguras de dar uma resposta para o cliente. Porque se você, nessa bagunça toda, se você atende todo mundo e o seu funcionário ali dá um atendimento errado, passa uma legislação errada, ou passa uma informação errada, onde é que vai a confiança toda que foi construída durante todo esse tempo? Então, essa questão da segmentação é algo que eu acho que a gente demorou bastante para se ligar sobre isso, tá? E as informações do mercado. A gente tem que estar olhando por um passo um pouquinho para frente. Qual que é o mercado que está se desenvolvendo? Qual que é o mercado que tem um potencial de desenvolvimento? Como que eu faço para... Se você está disposto a pagar mais caro por uma equipe para, de fato, você atingir empresas do lucro real, por exemplo, que vão te pagar honorários melhores, ou não, se você está ali no simples. Então, quais são os movimentos do governo? Inteligência artificial. Eu sempre falo com essa questão da inteligência artificial que, cara, daqui 10 anos talvez é um prazo bom, assim, vamos dizer assim. Mas em 10 anos, eu acho que as relações profissionais de contabilidade mesmo assim e de terceirização financeira vão mudar drasticamente. Sim. Muita coisa que o contador faz hoje, eu enxergo que daqui a pouco tempo ele não vai precisar mais fazer. E as pessoas não se ligam para isso. E aí, vai morrer a contabilidade? Não, eu não sou dessa teoria que o contador vai morrer. Mas o contador que, de fato, ficar estagnado e parado, não ficar olhando que as coisas estão acontecendo, ele vai morrer. Mas não vai morrer a profissão de contabilidade, vai morrer aquele contador ultrapassado que ficou para trás e não está num evento como nós estávamos lá, aprendendo, vendo o que pessoas que estão, talvez tenham acessos que nós não tenhamos, o que eles estão falando, o que está acontecendo, o que você está lendo, que tipo de conteúdo que você está consumindo. Então, eu acho que é muito isso, sabe? De você observar os movimentos. Você tem que ser muito observador também. Cara, falando, a gente está numa polêmica bastante grande agora do mundo sobre a rede social, né? Sobre o X, o antigo Twitter. Cara, se amanhã não existir mais o X, derrubou e as pessoas que investem lá, o que vai acontecer? Se amanhã, sei lá, acontecer alguma coisa, uma ação judicial lá, o Instagram saiu do ar e toda a sua audiência está no Instagram, o que você vai fazer? Eu investo muito em Google Ads, que se amanhã acontecer alguma coisa, assim, cara, não tem mais Google Ads. E agora? Então, assim, você está construindo seu negócio numa casa alugada ou você está construindo seu negócio num terreno fértil ali, sabe? Então, a gente tem que estar sempre com um olhar muito atento para esse tipo de coisa, sabe? Para o que está acontecendo no mundo, as mudanças, qual que é o rumo que o mundo está tomando, assim, sabe? Até para a gente tomar a decisão baseada em fatos reais ali, em perspectivas, em dados, mas estar também muito atento no que está acontecendo nas coisas, sabe? Show, tá vendo, gente? Você ter aí uma base, né? A base firme, os fundamentos muito bem estruturados, porque senão, infelizmente, se você vai colocar lá os seus alicerces nos fundamentos que não está estruturado, uma hora isso vai desabar. E é isso que ele falou. Você está montando a tua estratégia como? Qual que é a tua estratégia? Então, eles hoje têm uma estratégia que, sim, ok, a gente tem aí as ferramentas, mas é casa alugada. Porém, se amanhã tudo isso acaba, o que eu já tenho que pensar, né? Se tudo acaba, o que eu vou fazer para continuar sobrevivendo? Entende? E é nesse médio prazo, nesse olhar que você precisa estar. E agora eu estou entendendo como que vocês conseguem realmente bater as suas metas e ter o sucesso e olhar essa questão da segmentação, que é muito importante. A gente bate muito nisso daqui. Porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Ainda mais nessa era do digital. Não adianta você... Ok, gente, você está começar a testar ali, público, outro. Ok, CNPJ, vamos colocar o CNPJ para dentro. Porém, já começar a olhar com carinho, equipe, preparar a equipe para aquele público, fazer aquilo acontecer, porque você vai ter muito mais autoridade. Para você ter uma ideia, eu tenho uma cliente
que o foco dela são provedores de internet. Eu achava que isso não nem existia mais, Ricardo. Olha só como a gente vai descobrindo várias coisas, né? E é um mercado milionário. E é um mercado que existe muito provedor de internet. Muito. Então, assim, ela tá fazendo uma festa nisso daí, ela participa de eventos, ela tá com esse público. E porque o marido dela é instalador. Olha só que interessante. Eles viram ali uma brecha, ela foi estudar sobre a legislação e tal, e virou especialista nisso, e os caras veem eles uma autoridade nisso. Olha só que interessante. E hoje ela vem gravar um podcast aqui, que é o podcast dela, para donos de provedores de internet. O negócio tá caminhando muito, mas porque ela entendeu, só que ela participa de evento, ela tá no dia a dia, ela faz grupos de network com esse pessoal, enfim, gente, é sobre isso. E aí, voltando a essa pergunta que eu te falei, que eu te fiz, sobre essa jornada, né? Como que você tá vendo isso, como que as oportunidades, o que ficou ruim, o que tá mais complicado, como que você, o que você espera aí para esse futuro em relação a marketing e vendas? Legal. Marketing e vendas, eu vejo eles muito mais... A gente sempre falou muito da briga, né? A gente tipo assim, poxa, o marketing com vendas, né? O marketing falando que a venda não, que o setor de vendas não vende, e vendas falando que o lead tá ruim, e sempre essa briga, sabe? Mas eu vejo essas duas áreas cada vez mais juntas, até, de repente, uma coisa só, mas não só marketing e vendas. Marketing, vendas, experiência do cliente e produto. Uhum. Acho que esse quadrado, assim, ele tende... Se a gente conseguir criar estratégias onde esses 4 pilares estejam sempre muito juntos, as coisas tendem a andar muito bem. E a gente sempre fala, né? Durante muito tempo, o escritório de contabilidade ele não se falou de departamento comercial, de marketing, tráfego pago. Isso é grego. Justamente porque dependia-se muito de indicação, né? O fulano indica e vai indicando, e o escritório de contabilidade não pode depender só disso. Mas para o futuro, e acho que até para o presente também, assim, mas eu acredito que muito no desenvolvimento, muito mais desse tripé, porque quando um cliente ele entra para um escritório e ele vem ali através de uma jornada, através do marketing, depois ele começa a ter esse relacionamento com a empresa, se ele não tiver um bom relacionamento durante a estadia dele, e se não tiver um produto que de fato atenda às expectativas deles, não é o produto que você quer vender tudo para ele. É o produto que ele está precisando naquele momento. Uhum. Que aí daqui 6 meses você vende um plus, faz um upsell para ele, um cross-sell ali de vender algumas outras coisas correlatas para ele. Mas esse tripé eu acho que a junção disso tudo vai fazer muito sentido. Sabe? Justamente porque o marketing ele precisa saber das qualidades do produto, ele precisa saber de como que vai ser o relacionamento com esse cliente depois que ele entra. Vendas, ele precisa vender isso, né? Tipo assim, cara, aqui você vai ter uma equipe de CS cuidando do relacionamento para garantir que tudo aquilo que tem cliente que é assim, né? Poxa, cara, vendas aqui é uma maravilha, mas aí quando chega na operação, as coisas descambam. Então, esse departamento de CS, ele funciona muito bem para isso também, para garantir que tudo aquilo que o departamento comercial prometeu ali, que de fato vai ser garantido, e ele vai ter uma boa experiência com a empresa aqui. E o produto? Produto porque as características daquele produto, tudo que o produto está disposto a entregar, o marketing precisa comunicar, de vendas precisa vender. Então, acho que essa junção funciona muito. E as relações profissionais as relações profissionais, ao modo das empresas funcionarem com a inteligência artificial, eu acho que vai sofrer transformações de uma forma bizarra, assim. Uhum. A gente já tem hoje empresário que tem auxílio ali de um ChatGPT ou de outras ferramentas que já têm as suas próprias inteligências artificiais para produzir conteúdo, para fazer roteiro de vídeo, para criar um playbook, para criar uma instrução de trabalho, para criar ali um plano de cargo de salário do seu funcionário, falando de marketing ali, para construir os melhores anúncios, para construir reels que viralizam. Então, assim, a gente tem que aproveitar muito isso, porque as relações profissionais vão mudar muito de acordo com isso. Uhum. Então, marketing, comercial, produto e CS com muito auxílio de inteligência artificial. E aí eu acho que isso consegue de fato ter um norte muito positivo pela frente. E uma outra coisa que eu falo bastante é sobre a teoria do mínimo, né? Quando o contador ele vai abrir uma vaga de emprego,
Ele vai lá na convenção coletiva de trabalho e ele vê qual que é o piso da categoria, qual que é o mínimo que eu vou dar para esse funcionário. E aí espera o máximo dele. Isso não funciona. Porque, cara, você tá dando o mínimo. É a teoria do mínimo. Se você tá dando o mínimo, você vai ter o mínimo. Entendeu? Então, acho que falta muito isso também, né? Às vezes a gente, poxa, quer o máximo, quer extrair tudo ali, mas quer dar o mínimo. Então, não quer investir numa ferramenta melhor, não quer investir numa cadeira melhor. Eu já fui em lugares que eu olhava assim, a cadeira, o cara todo torto, assim, ó, trabalhando, ia conseguir uma dor nas costas, né? Ainda trabalhando lá. Então, eu acho que falta esse olhar, assim, também, porque se o cara performar performar com excelência, ele precisa de condições também para isso, né? Show de bola, gente. Show de bola, gente. Olha, nossa, passou rápido, hein? Voando. Meu Deus do céu, Mauro do céu, o que é isso? Ô, Mauro, pega água. Tem mais uma água? Eu queria uma água, pode ser? Por favor. Desculpa, viu, mas... Imagina, não, pode pegar. Mas não queria te interromper. Ricardo, olha, que top. Então, essa mentalidade de sucesso, essa mentalidade, sabe, de virada de chave, né? Uma mentalidade onde não tem como a gente fazer o máximo com o mínimo. Adorei isso, gente. Não tem como a gente fazer o máximo. Mas, na verdade, o contador, quando ele vai contratar alguém, ele vai lá na convenção coletiva de trabalho e não só o contador, mas é o empresário em geral, tá? Porque eu já geral. fiz muito isso daqui. Hoje, a minha mentalidade mudou. E, assim, como eu gostaria de ter conteúdos lá atrás, né? Que a gente começou, na época ainda que essa questão de conteúdo, podcast, curso, tal, treinamento... Então, a gente cometeu muito erro. Por isso que você tá com a chance de não cometer os mesmos erros que a gente. Que nós cometemos. Eu também, eu já fiz cometi muito tempo esse erro, assim, também, sabe? Eu falei, cara, poxa, se eu tô dando o mínimo, o que eu vou ter? O mínimo. Exato, entendeu? É o mínimo. Então, a gente fazer esse trabalho e ter essa mentalidade, gente, focada no sucesso, focada mesmo em crescimento, em fazer acontecer, sair da mesmice, fazer algo diferente, porque não adianta, a gente não consegue alcançar os resultados maiores fazendo as mesmas coisas. Cada dia é um dia diferente. E tá mudando em todo segmento. É que nessa questão da inteligência artificial. A gente está com a empresa agora, Macedo, de inteligência artificial. A gente está automatizando tudo aqui com inteligência artificial. Porque a gente sabe que do jeito que a gente entrega o nosso trabalho hoje, está morrendo. Sim. A gente está, assim, ó, estamos ligados no mercado, olhando tudo que está acontecendo. Então, assim, a gente está avançando, que as pessoas estão pensando que inteligência artificial é a mesma coisa que fazer... Elas usam como fazer pergunta para o Google. E não é sobre isso, gente. A gente foi se aprofundar muito. Então, a gente está usando para tudo aqui. Eu estou com uma equipe só fazendo esse trabalho. E você, do outro lado aí, às vezes está aqui ainda... catando milho, com arroz, com feijão, e não tá acontecendo. E, cara, a gente tá indo pro final. Você vai vir aqui mais vezes. Se você me convidar, eu venho. Não, com certeza. A gente tem muitos assuntos para falar, muitas coisas sobre vendas, mesmo entrar ali a fundo em vendas. Hoje a gente tá falando aí no geral, mas olhando pro futuro, né? Então, assim, a gente já falou sobre isso. Fala aí pro contador uma dica, assim, que foi fundamental para sua virada de chave, pro teu escritório, pro teu crescimento. Quero que você fale também que muita gente fica se comparando. Esse fulano tem 1.500 clientes. Eu quero fechar 100 clientes por mês. Que não sei o quê. O cara vende a 300 conto e tal. Dá um panorama sobre essa sua visão em relação a esse modelo de negócio e sobre como o contador pode avançar, né? Tá. Eu sempre falo que faturamento é métrica de vaidade. Então, assim, poxa, beleza, o cara às vezes está faturando... Então, eu tenho 1.000 clientes, meu faturamento é tal, mas e o lucro? Então, assim, só que isso eu acho que é um mal... Talvez acho que as redes sociais, elas contribuem muito para isso, né? Porque você só vê um recorte ali, só vê um recorte positivo. Igual, a gente vai fazer um recorte aqui, parece até que minha empresa é a mais linda e maravilhosa do mundo. A gente tem um monte de BO lá no escritório para resolver. A gente tem um monte de processo que tem que corrigir, aqui que não tá dando certo, é ali. Mas assim, a gente vem aqui para tentar partilhar aquilo que deu certo. E mostrar também aquelas coisas que deu errada. Então, poxa, agora a gente tá trocando uma ferramenta lá de gestão de tarefas, a gente tá tentando encurtar o tempo lá que a gente tava demorando muito para vir o cliente fechado do comercial aqui pro onboarding. Estamos trabalhando nisso. A produção de conteúdo demorava muito, então a gente tá tentando criar mecanismos com inteligência artificial para que isso seja mais rápido. Tinha muita coisa que não estava clara ali em relação a algumas instituições de trabalho. Então, cara, tem um monte de coisas para resolver, tá? Mas essa é a nossa vida. Então, assim,
faturamento é métrica de vaidade. Então, poxa, às vezes tem cara que tá faturando 1 milhão que tá ganhando menos dinheiro do que o cara que tá faturando 300 mil. Sei lá, um exemplo aqui. Porque o cara tem mais lucro. E o cara talvez não tenha a gestão de um negócio ali, de fato, né? Eu sempre falo que no meu primeiro ano de faculdade, eu tive um professor de administração de empresas que ele me falou uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração, que é: a administração é a condução racional de uma organização, seja ela lucrativa ou não. Então, se você tem uma organização, se o seu histórico de contabilidade hoje ele não é lucrativo, você precisa ter uma condução racional desse prejuízo. E aí, em cima dessa condução racional desse prejuízo, você começa a tomar ações assertivas. Poxa, eu preciso reduzir custo, eu preciso vender mais. Venda cura quase tudo. Então, poxa, vender com certeza é o que você precisa fazer mais. Mas custo também é igual unha, né? Se você não corta, cresce. Cresce, isso aí. Então, essa frase, que depois eu descobri que era uma frase do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, norteia muito a minha forma de gerenciar a minha empresa, né? A administração é a condução racional de uma organização, seja ela lucrativa ou não. Às vezes você pode ter um mês que você, poxa, não foi como você estava esperando. Só que você tem sempre que ter um plano de ação para aquele determinado momento ali, né? E mutações acontecem a todo momento. Então, ano passado eu tomei decisão que para esse ano já não serve mais. Só que você precisa acompanhar para sempre observar o que é melhor ali para a sua companhia. E as decisões sempre nessa ordem, né? O que é melhor para a empresa, o que é melhor para a sua equipe e o que é melhor para o indivíduo. Porque se você inverte essa ordem, você começa a fazer as coisas que é melhor para o indivíduo, para o funcionário lá, você prejudica a empresa. Então, se você toma as decisões, o que é melhor para a empresa, o que é melhor para a equipe ali, e o que é melhor para o indivíduo, nessa ordem, eu acho que as coisas tendem a funcionar, e é assim que eu venho administrando a Via Contax. Gente, que fantástico. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Ricardo, vou deixar aqui as redes sociais da Via Contax. Segue ele lá. Pode deixar o podcast também da Via Contax? Pode, né? Tem um podcast super legal lá. Vou deixar aqui o link, a gente vai colocar o link aqui, tá? Vou colocar aqui na tela também. Mas já fala aí, fala o seu arroba. Legal. Se você quiser me encontrar lá na rede social, Ricardo Macedo Sou, S-O-U, de Souza. Então é Ricardo Macedo Sou. Da Via Contax, @Via Contax, com X no final. E no YouTube, joga lá no YouTube assim, a Marta vai deixar o link aqui embaixo, mas no YouTube você joga lá Via Contax Podcast. É um podcast do nosso escritório, onde a gente convida os nossos clientes, os nossos parceiros, pessoas que de fato a gente consegue... Que vivem a vida real do empreendedor brasileiro, nas angústias, nas dificuldades. A gente acha que o empreender no Brasil ele não precisa ser solitário. É muito solitário, mas a gente tenta, de fato, construir um ambiente legal ali para todo mundo crescer junto. Show de bola, gente. Então segue ele lá. Ricardo, muito obrigado. Foi um papo muito bacana. Você vai voltar aqui sim. Obrigado. Então, com certeza absoluta, agora no segundo semestre eu te chamo aqui pra gente conversar novamente. Aí eu quero que você... Tem que combinar, porque agora o meu moleque nasce daqui 2 meses. De repente eu venho ele balançando o carrinho aqui, ó. Vamos combinar, com certeza. E mais uma vez, obrigada. Na próxima vinda aqui, eu quero que você fale sobre processo de vendas. Nós vamos focar aqui e vamos falar sobre processo de vendas, falar sobre processo de vendas, vendas. Top. Vão ser 1 hora falando sobre isso. Adoro falar de vendas. E é a tua pegada também. Você tem pegada de marketing também, mas vamos falar de vendas, cura tudo, como ele disse aqui. Obrigada, viu? Pelo seu tempo, brigadão. E você que ficou aí até o final, eu quero que você curta esse vídeo. Eu quero que você se inscreve aqui no nosso canal. Se inscreva, vai. Eu quero que você mande esses vídeos lá pros seus amigos. Sabe por quê, gente? Porque quando você faz essas ações aqui no YouTube, o canal vai crescendo. Você me ajuda a crescer, ajuda a entregar mais. E aí, entregando mais, vou ajudando mais pessoas. Ajudando mais pessoas, as pessoas vão vendo o meu serviço e vai aí contratando a gente também, vai ajudando financeiramente. E aprende o que eu tô falando pra você fazer igual aí pra você. Você vai ver lá no podcast do Ricardo. E se você não gostou de, sabe o que você faz? Mandar pros inimigos. Fala assim, tem uma coisa aqui muito ruim pra vocês, manda lá pros inimigos, que você vai estar ajudando de uma forma ou outra. Obrigada por ter ficado conosco até agora, tá? E até a próxima, Marta Sincera Cast. Beijo e fica com Deus. Tchau, tchau.